Olá pessoal, aqui nós vamos apresentar o circuito do nosso conversor book, o nosso conversor CC-CC abaixador. E nós vamos ver por que nós chamamos esse conversor de abaixador. O nosso circuito ele é composto pela nossa tensão, né? Essa nossa tensão ela está fazendo o papel da nossa fonte, né? Então a nossa tensão aqui é justamente a nossa fonte. Nós temos aqui a nossa carga, que é essa composição aqui do resistor junto com o capacitor. Nós temos aqui a nossa carga. Essa carga é interligada pelo elemento indutivo, né? E esse elemento aqui indutivo é porque, né, é um elemento de ligação. E ele é necessário porque a nossa carga, como tem um capacitor, ela é do tipo tensão e a minha fonte é uma fonte do tipo tensão. Então, esses dois elementos, para estarem conectados, precisam de um elemento do tipo corrente, né, que é o nosso indutor. E esse conjunto aqui, dessa chave desse diodo, é justamente o conjunto de chave que vai fazer a atuação, o papel do nosso conversor CC-CC. Eles é quem vão ser responsáveis por esse nosso conversor CC-CC. Então, a operação desse meu sistema, né, a operação do sistema, é feito de acordo com o estado dessa chave. Essa chave ela pode ser igual a 1, onde vai representar uma chave fechada, e pode ser igual a 0, onde ela representa uma chave aberta, né? Se essa chave for igual a 1, nós teremos um circuito equivalente, né? Para essa chave aqui igual a 1, o nosso circuito equivalente vai ser a nossa fonte, a minha chave vai estar fechada, aqui eu vou ter o meu indutor, esse sinal positivo vai ficar aqui em cima do meu diodo, então é por isso que esse meu diodo vai ficar em aberto, e aqui eu tenho o meu capacitor e a minha resistência. Então esse é o meu circuito equivalente quando a minha chave está fechada. Tenho o meu R0, C0, L0 e o meu VS. E aqui é a medição da minha tensão. A chave estando aberta, então essa chave vai estar aberta, não é isso? Esse meu indutor, que inicialmente tem uma polaridade de tensão mais menos, quando a corrente tende a diminuir, ele inverte essa polaridade, jogando um menos aqui no diodo. Então esse diodo vai conduzir. E aqui eu tenho meu indutor, meu capacitor e a minha resistência, né? Então observe que aqui a minha corrente circula nesse sentido, né? Eu tenho uma corrente que eu posso chamar de I0, e aqui a corrente vai circular nesse sentido, né? Durante esse intervalo eu tenho uma tensão aplicada em cima do meu indutor. Então a corrente do meu indutor, né, a minha corrente I0L, ela tende a crescer. Quando a minha chave está nula, essa energia que está no indutor é descarregado na carga. Então essa corrente I0L tem a tendência a cair, né? Então nós temos o formato da minha corrente do meu indutor aqui, ela vai ser ascendente durante todo o período em que minha chave estiver fechada e descendente durante todo o período em que minha chave está aberta, tá ok? Então, com base nesses circuitos, né, de chave fechada e chave aberta, nós podemos definir como é que fica o gráfico da nossa tensão. É isso? Então aqui, ó, vamos desenhar aqui a nossa tensão V0. Logo aqui embaixo eu vou desenhar o meu pulso, né? Ou seja, minha chave igual a 1, minha chave igual a 0. E aqui se repete, né? 1, 0, aqui é o sinal da minha chave. Então observe que durante esse tempo aqui é o tempo em que minha chave permanece ligada. E esse outro intervalo de tempo
é o tempo em que minha chave permanece desligada, né? Então, lembrando aqui que o meu T1 significa o tempo em que a chave permanece ligada. E o meu T-off é o tempo em que a chave permanece desligada, né? Então, quando a minha chave está ligada, eu tenho esse meu circuito equivalente, né? Então, a tensão em cima da minha carga é justamente a tensão Vs. E quando a minha chave está desligada, eu tenho praticamente um curto-circuito aqui em cima da minha carga, então a minha tensão fica nula. Então, eu vou ter essa tensão chaveada na minha resistência, eu teria essa tensão chaveada na minha resistência, que varia de Vs até zero. No entanto, como eu tenho um capacitor, eu vou assumir aqui, ó, um valor médio, né? Que esse capacitor vai segurar essa tensão, buscando justamente essa tensão média. E aí, como é que nós realizamos o cálculo dessa tensão média? Para calcular essa tensão média, eu preciso resolver basicamente a minha integral, né? Calculando aqui a média dessa minha tensão V0, vai ser 1 sobre o período, né? Então, o período é todo o tempo que se repete o meu ciclo, né? Ou seja, o meu período é justamente o tempo em que minha chave permanece fechada, mais o tempo em que minha chave permanece aberta. Integral, durante todo esse período, da minha tensão V0. Então, esse é o cálculo da minha tensão média. Então, resolvendo essa integral, como nós já vimos, eu tenho aqui 1 sobre o período. Então, essa integral vai ser de zero apenas o tempo em que minha chave permanece fechada. Uma vez que durante o intervalo de tempo que minha chave permanece aberta, a minha tensão é nula, a minha tensão é zero. Então, vezes Vs, que é o valor da minha fonte, substituindo aqui o valor. Então, durante todo esse tempo, eu tenho aqui o meu Vs, é igual ao Vs, que é da fonte, né? Esse tempo aqui é o tempo exatamente que conta o tempo da minha chave fechada, e aí eu só resolvo essa integral. Então vai ser 1 sobre o período de Vs que multiplica T, aplicado de T1, né, de 0 a T1. Né? Então, resolvendo essa integral, eu tenho que a minha tensão média na minha carga vai ser igual ao meu T1 dividido pelo meu período, que multiplica o meu Vs. Né? Então aqui eu tenho justamente a equação da minha tensão de saída. Ou seja, o T1 é uma parte do meu período. Então eu posso chegar aqui e chamar, né, esse T1 dividido pelo período do meu D, né? Onde esse D nós chamamos de razão cíclica. Razão cíclica. Né? Por que de razão cíclica? Porque se esse T1, por exemplo, for igual a 1, significa dizer que esse meu D, se esse meu T1, desculpa, for igual ao período, né? Se ele passar o tempo todo a chave fechada, significa dizer que esse meu D vai ser igual a 1, porque eu vou ter o período sobre o período, então eu tenho o D igual a 1. Ou seja, isso significa o tempo todo a chave fechada. Então, com essa razão, eu posso dizer que a minha tensão média vai ser igual ao meu D que multiplica, só corrigindo aqui, o meu D que multiplica o meu Vs, onde esse D é a razão cíclica. Ou seja, estabelecendo os limites aqui de operação, né? Estabelecendo os limites de operação, eu tenho o seguinte, esse meu T1, ele pode ser zero, ou seja, a chave pode ficar aberta durante todo o tempo, né? Esse meu T1, e o máximo que ele consegue chegar é igual ao período. O máximo de tempo que ele consegue chegar, ou seja, que é durante todo o período a chave fechada, né?
Seguindo dessa forma, o meu D, né, observando essa equação, vai ser de 0 igual a 1. Ou seja, quando o meu T1 é 0, o meu D é 0. Quando o meu T1 é igual ao período, ou seja, durante toda a chave, o meu D é igual a 1. E utilizando esse atributo aqui do D, eu chego que a minha tensão de saída ela vai variar entre maior ou igual, né? Entre 0 e justamente o meu valor de Vs. Então observe que o meu V0 pode chegar no máximo ao valor de Vs. É por isso que nós chamamos esse conversor de abaixador, porque ele só vai conseguir impor uma tensão menor do que a tensão da fonte. Então, se eu tenho uma fonte, se o meu Vs for de 24 volts, então a tensão máxima que eu consigo para o meu V0 é exatamente de 24 volts, né? Se o meu D, por exemplo, se o meu D for igual a 0,5, ou seja, significa metade do meu período, né? A minha tensão média vai ser igual a 0,5, que multiplica o Vs, ou seja, o meu V0 é exatamente a metade do meu Vs, tá certo? Então esse aí é o funcionamento do nosso conversor book.